Olá, bem-vindos ao programa Vereador por Toda Jaraguá. Aqui você acompanha de perto o trabalho e as ideias dos vereadores eleitos para a nova legislatura 2025-2028 da nossa cidade. Nesses encontros vamos conhecer quem são os parlamentares que representam você e toda a população, respondendo perguntas sobre assuntos que fazem a diferença no dia a dia da nossa comunidade. Nesta série de entrevistas, o nosso objetivo é destacar que cada vereador eleito é o representante de toda a cidade, não apenas daqueles que o elegeram. Vamos explorar suas histórias, conquistas e, é claro, os planos e ideias que eles têm para construir um futuro melhor para todos nós. Prepare-se para um diálogo aberto, transparente e repleto de informações. Vereador Almeida, é um prazer tê-lo aqui conosco e, primeiramente, obrigado por ter aceito o convite de participar do nosso programa. Eu que agradeço, André, parabenizo ao setor de comunicação por essa oportunidade. Estamos à disposição. Hoje, a ideia é que possamos falar um pouco sobre a sua trajetória, suas ideias e propostas, para a nova legislatura. Então, está pronto para o nosso bate-papo? Vamos lá. Vamos começar então. Vamos começar falando sobre um momento muito especial, a sua vitória nas eleições. Você foi eleito pelo partido MDB com 4.717 votos. Possui 35 anos, é casado, pai da Louise, é advogado e professor universitário. Agora, você inicia uma nova legislatura trazendo consigo propostas e ideias das áreas tanto de habitação, social e desenvolvimento urbano, que representa toda a nossa Jaraguá do Sul. A primeira pergunta é como você avalia a confiança renovada pelo seu eleitorado nesta eleição. Eu acredito, André, e todos aqueles que nos acompanham, que essa renovação de confiança, através do voto principalmente, de uma expressiva votação, o segundo mais votado da história do município de Jaraguá do Sul, ela vem ao encontro de tudo aquilo que nós desenvolvemos aí no decorrer desses últimos 4 anos. Então eu acredito que essa renovação ela vem com um sentimento de muito mais responsabilidade também. E além disso, como você atribui, vereador, o sucesso em conquistar novamente os votos, todo o seu colégio eleitoral e principalmente uma crescente nas últimas eleições? André, toda eleição, eu já participei de 4 eleições para vereador, em 2012, 16, 20 e agora 24. Cada eleição eu praticamente dobrei a votação, essa última eu mais que dobrei. E isso sempre ela teve como responsabilidade, essa votação, o trabalho, a continuidade, Eu costumo sempre dizer que o vereador ele deve estar presente na comunidade os 4 anos. Toda a responsabilidade que o vereador tem com o desempenho das suas atividades, ela vem com relação àquilo que está nas urnas agora, Então o trabalho desempenhado é aquilo que consequentemente foi depositado através dos votos nas urnas. Agora nós vamos conhecer mais sobre o perfil de atuação do vereador. Quais são as suas pautas e causas que norteiam o seu trabalho e que têm impacto diretamente no dia a dia da população jaraguaense? Eu acredito, André, e eu sempre também defendo isso, de que nós devemos estar sempre próximo daqueles que mais precisam, Principalmente no interior do nosso município, acompanhando aquelas demandas das pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. E foi assim que eu pautei toda a minha atuação parlamentar nesses últimos 4 anos. Claro, com pautas também voltadas ao segmento de parte econômica, a parte até mesmo administrativa, mas o meu maior objetivo e pautas desempenhadas foi justamente para atender pessoas mais vulneráveis. Seja um acesso a um posto de saúde com médicos para atender a comunidade, seja uma escola com vagas e com estrutura adequada para atender as nossas crianças, seja um acesso digno na frente da residência de tantos moradores que, ao longo dos anos lá atrás, eram esquecidos pelo setor público e que, graças à atuação aí do nosso mandato e também do próprio executivo,
nós tivemos vários avanços e atendimentos a essas pessoas. Então, acredito que isso é o que me norteia a desenvolver a minha atuação parlamentar. Vereador, e pautas bastante importantes, até bem destacado pelo senhor, quando se fala numa Jaraguá como um todo, né? Nós temos essas demandas, sejam de pautas de políticas públicas, pautas de habitação e também da área social. Quais foram as principais pautas que você defendeu na legislatura anterior e que pretende trabalhar a partir de 1º de janeiro? Eu sempre defendi, André, em primeiro ponto, né, de algo mais macro, a questão da independência do legislativo, né, a autonomia dos vereadores em desenvolver as suas ações, os seus trabalhos, sempre em harmonia com o executivo, mas uma harmonia que não venha a ser uma conveniência, né, mas sim uma harmonia de respeito às instituições e, consequentemente, com essa independência, com essa autonomia dos vereadores, com este poder trabalhar por parte dos vereadores todas as pautas que nos chegam de forma isenta, isso, consequentemente, nós iremos atingir toda Jaraguá, como é o próprio nome do programa, né? Por toda Jaraguá. Então, o vereador ele tem que ter em mente que, independente daquele que tenha votado nele ou não, ele está ali numa função pública, numa função de representante da comunidade, e, consequentemente, as suas ações elas devem estar voltadas ao impacto da sociedade como um todo, sem distinção. Então, eu acredito que esse seria o tópico em si, né? E, além disso, existe alguma nova causa ou temática que ganhou relevância em seu mandato anterior e que agora será prioridade? Olha, André, eu sempre pautei muito assuntos relacionados à área da habitação. Eu vejo ser de extrema importância nós termos este foco para os próximos anos, porque nós pensamos Jaraguá desenvolvida com novas indústrias, novos empregos, o crescimento natural, populacional, ele é constante. E se nós não pensarmos política habitacional que venha a atender essa demanda dessas pessoas que estão vindo para Jaraguá, trabalhar nas empresas, para atender essas pessoas que já estão residindo no município há anos e, consequentemente, não ter uma visão cautelosa nesse aspecto, nós vamos ter um crescimento desordenado da cidade, aí entra a questão urbana. Então, eu vejo que o foco principal para os próximos anos é nós pensarmos uma Jaraguá do Sul para daqui 40, 50 anos, porque se nós não cuidarmos no crescimento ordenado da cidade, que envolve políticas habitacionais, envolve política de trânsito, envolve tantas outras esferas da área urbanística, nós vamos ter uma cidade com crescimento desordenado e automaticamente criando mais bolsões de pobreza, como é o nome técnico com relação a essas questões quando não se tem um controle do crescimento da cidade. Então, eu vejo ser importante ter este olhar na Câmara, né, trazer mais debates para esses aspectos, chamar a população a participar destes debates, porque, querendo ou não, a população é que está no dia a dia neste turbilhão de crescimento do nosso município. Para entender melhor quem é o nosso vereador, vamos falar um pouco sobre a sua trajetória. Quais experiências e aprendizados trouxeram o vereador até essa nova legislatura? Olha, experiências e aprendizados foram tantos, André, que, consequentemente, o que eu posso dizer, o maior deles é ter passado pelo Legislativo nesses 4 anos, né? Eu faço, às vezes eu me pego fazendo algumas leituras, olhando para o passado, imaginando, se o Almeida tivesse sido eleito vereador em 2012, eu tenho a certeza hoje de dizer com bastante tranquilidade e humildade de que eu não teria feito um bom mandato. Eu estava muito cru, vamos assim dizer, no conhecimento do nosso município, e eu acredito que eu, mesmo tendo boas intenções, boa vontade, não teria desempenhado um papel com tanta expertise em alguns aspectos que hoje eu adquiri ao caminhar nesses anos aí que passei. Então eu vejo que a experiência dessa última legislatura que está se encerrando e partindo para uma nova, muitos detalhes, muitas
vamos supor, muitos caminhos que eu tive que percorrer lá atrás, eles já estão suprimidos nessa nova empreitada pelo fato do conhecimento já adquirido ao longo desses últimos anos. Perfeito, vereador. Ainda dentro desse assunto, né, ao longo de toda a sua trajetória política, né, seja em demandas tanto de contribuições no Executivo, como também no Legislativo, mas o que pode trazer, ou as pessoas que nos acompanham, né, o que toda essa trajetória política pode contribuir nesse vereador que começa agora a legislatura a partir de 1º de janeiro? A experiência. A experiência eu acredito ser a chave principal nesse aspecto, porque tudo aquilo que a gente já tem de conhecimento, embora ninguém sabe tudo, sempre estamos buscando nos aperfeiçoar, mas a experiência adquirida ao longo desses anos, que desde 2012 eu estou no meio político, seja no Executivo, seja no Legislativo, eu acredito que a experiência, o conhecimento encurta espaços, né, caminhos. Então eu acredito que este ganho é algo que vai ser significante para a nova legislatura. Vereador, agora nós vamos falar um pouquinho sobre futuro, né? O futuro da nossa cidade também passa por ideias inovadoras e compromissos claros. Queremos saber quais são os planos e propostas do vereador para contribuir com o desenvolvimento e o bem-estar de toda a população. Eu já mencionei a questão do crescimento ordenado da cidade, que é um tópico que eu vejo ser de extrema importância, pouco falado nos dias atuais, mas eu acredito que será natural ao longo dos próximos anos este assunto entrar mais em pauta, porque o crescimento ele é nítido e se nós não termos um crescimento ordenado, o problema ele é muito maior. Então nós temos que ter esta pauta relacionada ao crescimento ordenado da cidade, políticas públicas voltadas para a área da saúde, que a partir do momento que se tem uma projeção de implantação nos próximos 15 anos de 300 novas indústrias no nosso município, nós temos que pensar não somente política habitacional, não somente política urbana, mas sim também política educacional, política de saúde e tantas outras áreas, principal delas também a política social. Então, estes temas eles deverão com toda certeza estar mais em alta nos próximos anos e eu com certeza estarei sempre debatendo estes temas por entender que é a partir deles que nós podemos ter uma cidade para todos e cada vez melhor. Vereador, como você pretende atuar para representar toda a população, independente de quem o elegeu? Participando dos assuntos da comunidade. Eu vejo que o vereador, e eu sempre falo isso também, é o primeiro que leva bordoada. É igual para-choque de Toyota Bandeirante. É o primeiro que chega, é o primeiro que leva bordoada. Por quê? Porque o vereador ele está mais próximo da comunidade. O vizinho do amigo tem o telefone do vereador, o vizinho do amigo conhece o primo que é do vereador e, consequentemente, o vereador ele é uma figura por si só mais presente na comunidade. Não quer dizer que o prefeito não faça esse papel, não é esse o objeto, mas o vereador, pelo cargo em si, ele, desde a campanha, ele se demonstra mais próximo da comunidade, então é o vereador que acaba sendo mais chamado a assuntos que ocorrem no dia a dia da nossa comunidade. Então eu sempre defendi e continuo defendendo, o vereador ele deve estar presente. Ele não deve também só estar em festas, em eventos da sociedade, enfim, mas ele deve estar visitando comunidades, ouvindo os problemas e trazendo para o debate. Vejo sempre que o debate ele tem que se dar de forma muito democrática, harmônica, com cobranças ao executivo quando do necessário e, consequentemente, sempre buscando aquilo que é o objeto fim, que é uma cidade melhor, que é a comunidade sendo atendida. Os meios, a gente precisa sempre ter um respeito, uma prudência ao buscar determinada demanda, mas nunca se esquecer do objeto final, que é o bem da comunidade. Vereador, vamos falar sobre o impacto que você deseja deixar ao final do seu mandato. Como você espera ser lembrado por suas ações
e contribuições para a nossa cidade? Responsabilidade, né? Luiz Fernando, uma pessoa responsável que deu a parcela de contribuição para o município. Nesse primeiro mandato, nós tivemos quase 200 leis de minha autoria apresentadas, tramitadas e aprovadas na Câmara. Diante também de tantas outras indicações, moções e encaminhamentos. Fui um dos vereadores que mais apresentou projetos de leis no nosso município. Indicações e que mais teve atuação parlamentar no nosso município. Fui presidente de Comissão de Legislação e Justiça, presidente de Comissão de Orçamento, presidente da Câmara no ano 2023, atualmente presidente da Comissão de Orçamento e membro da Comissão de Legislação e Justiça. Criei o Código de Ética na Câmara, criamos a Escola do Legislativo, enfim, tivemos diversas ações neste primeiro mandato. O meu objetivo, e eu sei que não vai ser tão simples, é superarmos este primeiro mandato, com ações, com projetos, com pautas, e isso tudo, no final, eu quero poder olhar para trás e ter orgulho dessa caminhada. É esse legado que eu quero deixar, um legado de trabalho, de comprometimento e de ações que de fato impactaram na nossa sociedade. Hoje eu já posso passar em diversas regiões da nossa cidade, verificar, visualizar algumas obras e poder olhar para minha esposa, quando estar comigo, e dizer, isso aí tem minha digital. E isso dá um sentimento muito grande de satisfação, de dever cumprido. Então eu quero poder, nos próximos anos, no futuro, poder estar com a minha filha e falar, esta ação teve a minha digital também. Então é poder olhar no futuro ações desempenhadas que carregam o nosso DNA, que carregam o nosso comprometimento com a comunidade. Vereador, você trouxe vários fatos importantes, né, ao longo da sua legislatura, mas um deles também é relevante. Você foi um dos presidentes mais jovens da casa, né? E como que você avalia essa renovação até na política local, que nós temos os três primeiros, os três mais votados, vamos dizer assim, entre a faixa etária de 29 a 35 anos. Como você avalia? Avalio isso como positivo, né? Eu acredito que a política não existe, no meu conceito, a velha política e a nova política. Sempre existiu e vai existir a boa política, né, e a má política. Aquela política que é feita nos porões, que não podem se tornar públicos os atos, mas a boa política, e eu posso dizer que esta legislatura atual, e com a nova legislatura, fazendo um panorama das legislaturas bem anteriores, Jaraguá do Sul, a cada eleição, ela vem renovando a Câmara, seja com pessoas com mais idade, seja com pessoas com menos idade, mas com um sentimento de boa política, de participação. E essa questão do jovem, eu considero hoje uma pessoa de 35 anos não tão jovem mais, né? Olha só, imaginar que eu me pego falando isso hoje, né? Mas analisando o contexto geral, eu acredito que tanto os jovens como as pessoas mais de idade, enfim, os mais adultos que participaram ou participam do Legislativo, eles podem contribuir e muito com a sua experiência. O jovem, muitas das vezes, com a sua agilidade, principalmente nos aspectos tecnológicos, principalmente com os aspectos da atualidade, do dia a dia, porque hoje as informações elas correm de forma muito rápida, mas também as pessoas com mais idade, mais experiência de vida, podem contribuir com aquela sua vivência do dia a dia e por aquilo que já passou. Então, eu acho que essa junção de ideias é o que faz o Poder Legislativo, de fato, a Casa do Povo, todos os segmentos representados. Vereador Almeida, agora é o momento que você pode deixar a mensagem para os nossos telespectadores, falando um pouquinho mais sobre você e até mesmo quais são os objetivos e metas para essa legislatura que começa. Beleza, André. Bom, aqueles que já me conhecem sabem, o meu lema sempre é comprometimento. Comprometimento com a comunidade, comprometimento com a pauta da nossa cidade. E não tenho dúvida
de que a minha atuação parlamentar nessa próxima legislatura será ainda com mais experiência, com mais vontade de fazer melhor por nossa cidade e principalmente todas as regiões. De forma muito atuante, quero continuar aí trabalhando, visitando as nossas pessoas aí que contribuem muito com o desenvolvimento da nossa cidade e não tenho dúvida alguma, a Câmara de Vereadores será e sempre com cada vez mais abertura à casa de cada um de vocês. Não tenham dúvida alguma, o nosso gabinete sempre estará de portas abertas para bem atender todos aqueles, independente se tenha votado em mim ou não, independente de qual seja a pauta, nós estaremos sempre de prontidão aguardando para representá-los da melhor forma possível. Eu costumo sempre dizer, até por ser advogado, quando um cliente chega no meu escritório, assina uma procuração para que eu possa representá-lo no fórum e seja lá qual for, eu tenho que dar o meu melhor enquanto profissional. O voto de cada um de vocês me deram uma eleição que dia 17 teve a diplomação. Essa diplomação é uma procuração da população de Jaraguá do Sul para que eu possa representá-los da melhor forma possível e assim eu irei fazer. Contem sempre comigo, um forte abraço e nos vemos aí nos próximos 4 anos. Vereador Almeida, muito obrigado pela sua participação conosco, por ter aceito o convite e principalmente trazer todas essas informações, que você pretende exercer ao longo do seu mandato. Eu que agradeço, André, parabéns mais uma vez pela condução desse programa, parabéns ao setor de comunicação por toda a dedicação e empenho e aos demais servidores e um forte abraço a todos. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Vereador por Toda Jaraguá. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer melhor o vereador Almeida, entender suas ideias e propostas e perceber como ele pretende contribuir para o bem-estar e o desenvolvimento da nossa cidade. Essa é a essência do nosso programa, aproximar você dos seus representantes e fortalecer o diálogo entre a população e o poder legislativo jaraguaense. Curta, comente e compartilhe o programa Vereador por Toda Jaraguá.